Olá, meus caros e caras! Nesta videoaula, trataremos de alguns aspectos relacionados à sintaxe da Libras. Em especial, as expressões não manuais. Entender tal tema é de suma importância para uma comunicação mais fluida, numa língua visual espacial como a Libras. Lembram-se que estudamos a respeito das expressões não manuais no quarto parâmetro fonológico? Pois bem, naquela videoaula explicamos a respeito da importância dessas expressões faciais e corporais como aspectos suprassegmentais para demonstrarem emoções. São como um complemento ao sinal, tornando a comunicação em Libras ainda mais clara. A expressão não manual, ou marcação não manual, na língua de sinais tem um valor distintivo por possibilitar diferenciar significados. O movimento do corpo e direção do olhar possuem um conteúdo referencial que ampara as organizações espaciais nas sentenças. Dessa forma, temos dois tipos de expressões não manuais: as lexicais e as gramaticais. As expressões não manuais lexicais são usadas para demonstrar sentimento em complemento ao sinal, como, por exemplo, sinais de triste, alegre, cansado, entre outros. Já as expressões não manuais gramaticais se subdividem em morfológicas e sintáticas. As expressões faciais utilizadas gramaticalmente são: vejamos cada uma delas. As morfológicas podem indicar intensidade. Como nos adjetivos ou expressões adjetivas. Que feio! Que feio! Ou como bonito, bonitinho, lindo. Em Libras, assim como nas línguas orais, os substantivos também podem indicar qualidade, como os adjetivos. Em português, por exemplo, quando usamos o tom de voz e a expressão facial e corporal para demonstrar a característica de uma casa. Vejam só. Minha casa. Minha casa. Em Libras, da mesma forma. Vejam. Perceberam que os ombros se contraem ou se alargam, dependendo da característica? Também podemos usar complementos com os sinais de pequeno ou muito pequeno ou grande, no sentido de extensão. Isso pode ocorrer também com verbos. Por exemplo, estudar, estudar muito, trabalhar, trabalhar muito. Vamos praticar? Como vocês reagiriam às imagens?
qual a intensidade? O segundo tipo de expressões não manuais são do nível da sintaxe. Para o desenvolvimento deste estudo, utilizamos a acepção de sintaxe defendida por Quadros. Parte da linguística que estuda a estrutura interna das sentenças e a relação interna entre suas partes. Quadros 2004. Ao analisar as estruturas internas das sentenças na Libras, pode-se perceber algumas regras específicas, tais como a ausência de preposição, de conjunções e de verbos de ligação, a incorporação de verbos direcionais ou com concordância ou flexão, típico da língua espaço-visual. No nível sintático, as expressões indicam se as sentenças são e se as construções são com foco ou tópico, conforme página 6 do nosso caderno didático. Vejamos os usos das expressões não manuais de forma gramatical, no nível da sintaxe. Primeiro, sentenças negativas. Em Libras, há várias formas de produzir sentenças negativas. Como, por exemplo, com os sinais de advérbios de negação. Não, nada, nunca. Ou o pronome ninguém. Nesses casos, a expressão facial, abaixamento dos cantos da boca ou arredondamento dos lábios, abaixamento das sobrancelhas e ao leve abaixamento da cabeça, vêm associadas à sentença negativa. Vejam a imagem. Assim, a expressão não manual e o movimento de cabeça podem ser distribuídos ao longo da frase, dependendo da intenção do falante. Mas o movimento de cabeça é mais flexível. Vejamos as glosas. Atenção! A linha verde indica a expressão facial e a linha preta indica movimento de cabeça. EF para expressão facial, MC, movimento de cabeça. Letra A. Eu não encontrar João.
Vamos praticar? Escrevam as glosas da sentença. Em casa, de forma particular, pratiquem, escrevam essas glosas dessas 4 formas, do exemplo que a gente acabou de mostrar. Em seguida, realizem essas 4 sentenças com expressão facial e movimento de cabeça. A resposta estará na nossa sala virtual, ok? Dois. No caso das sentenças afirmativas, é bastante simples, pois há o movimento de confirmação com a cabeça. Vejam 2 exemplos mencionados no caderno didático. João viajar, poder. João livro, conhecer. Perceberam que esses símbolos de maior que e menor que delimitam a área do movimento de cabeça. Três. Agora vamos falar sobre as sentenças interrogativas em Libras. Não se esqueçam que o nosso tema, foco, é sempre as expressões não manuais gramaticais no nível da sintaxe, ok? Bom, há 4 maneiras diferentes de associar as expressões faciais e corporais às sentenças interrogativas, dependendo da intenção do falante. Vamos lá. Primeira, é do tipo QU. Vejam. Por que QU? Nesse caso, significa que a sentença é realizada com pronomes interrogativos. Por exemplo, que, quem, quando, onde. Nesses casos, a cabeça se eleva um pouco e a testa se franze. Alguns exemplos. Perceberam os símbolos que envolvem toda a sentença? E no final, QU? Isso significa que as expressões não manuais vão de o que, o quem, até pagar, conhecer. Segundo, interrogativas SN. Por que SN? Essas letras indicam sim ou não, ou seja, são perguntas em que a resposta só pode ser sim ou não. Nesses casos, há um leve abaixamento da cabeça, acompanhado da elevação das sobrancelhas. Vejam a imagem. Exemplos. Terceiro, interrogativas que expressam dúvida e desconfiança. Os lábios comprimidos ou em protrusão, olhos mais fechados e testa franzida.
Leve a inclinação dos ombros para um lado ou para trás. Vejam a imagem. Vou mostrar um exemplo. Escola, professor, ensinar língua de sinais? Quarto, às vezes acontece também de um pronome interrogativo, como por exemplo, quem, aparecer na sentença, mas ter características de afirmativa ou negativa. Vejam a expressão facial afirmativa. Há também o movimento de cabeça para cima e para baixo. Um exemplo em Libras. Nesse caso, a pessoa não está perguntando quem roubou, mas ela já sabe. Por isso, essa expressão facial de descoberta. Um outro detalhe muito importante em Libras é a direção do olhar. O olhar precisa concordar com o objeto da sentença. Vejam um exemplo. Você precisa entregar o livro para sua irmã. Perceberam? Não há ninguém presencialmente deste lado, mas o olhar deve ser direcionado para concordar com os elementos da sentença. Nesse caso, SVO. Pratique em casa esta sentença. Um outro caso que acontece com as expressões faciais e corporais são construções com tópico, cuja abreviação é TOP. Então, este último caso, vamos abordar resumidamente essas construções com tópico. Resumidamente, porque na próxima videoaula, quando formos falar da ordem da sentença SVO e suas variações, vamos abordar sobre tópico novamente, ok? Às vezes, o falante quer enfatizar um primeiro elemento na sentença e continuar sinalizando normalmente. Esse elemento enfatizado vem primeiro na sentença, como uma expressão facial, elevação das sobrancelhas. Vejam um exemplo. Perceberam? Animais e gato têm relação conceitual. E este retoma a ideia deste. Viram como as expressões não manuais são importantes nas línguas de sinais, sejam as lexicais ou as gramaticais? A autora Brito também diz isso. Ela cita como exemplo alguns sinais realizados em São Paulo, a saber, pensar, duvidar e entender. A diferença de significado entre os três sinais é feita pelos componentes não manuais. A configuração de mão, dessa forma, com a ponta do indicador em contato com a parte lateral da cabeça. No caso de pensar, há apenas um toque. Em duvidar, o toque é acompanhado do olhar e da expressão facial indicando dúvida e de balanço da cabeça para os lados. Entender é realizado com um toque do indicador e um rápido afastamento, enquanto os olhos se abrem.
entendi. Como também nos sinais de no primeiro seria sim e no segundo assim ou assim. Revisando os tópicos desta aula, abordamos os seguintes temas. Primeiro, as expressões não manuais lexicais ou afetivas e as gramaticais. Segundo, as expressões não manuais gramaticais, que se subdividem em morfológicas e sintáticas. As primeiras demonstram intensidade ou tamanho, as segundas estão associadas a sentenças. Aproveitem, pessoal, e pratiquem com as atividades na nossa sala virtual. Forte abraço!